Socialismo com Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança. É sempre um prazer poder revê-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? E o Cidadania e Socialismo de hoje, mais uma vez, quer tratar aí da temática da educação, né? Nós já falamos aqui várias vezes que saúde e educação serão sempre temas recorrentes aqui no programa, né? Então hoje, Babade, a pauta é educação. Boa tarde, Babade, estamos de volta aí, né? Vou deixar você apresentar a nossa convidada especial de hoje, antes de eu fazer a abertura formal aqui. Boa tarde, Cláudio, boa tarde para todos aí. Agora, mais uma vez aí a nossa colega, amiga, né, companheira, Denise aí, né? Convidada aí, né, de honra, né? Do nosso programa. Verdadeira convidada mesmo, Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos e é um prazer estar com vocês novamente. É isso aí, vamos tratar aí da educação, né, de uma maneira geral, vamos procurar também aqui abordar alguns aspectos da educação no nosso município e também do movimento grevista, né, que não é só por salários, evidentemente, né, tem um contexto, né, Denise, de reivindicações muito maiores, né, a bem da educação. Então vamos desde já aí deixar, Babado, os canais de comunicação abertos para quem quer participar do nosso programa, através do nosso telefone, né, o telefone da Jovem TV, 2629-2571, 2629-2571, ou através aqui do nosso endereço eletrônico do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com, cidadania e socialismo, @hotmail.com. E para quem participa, né, como é de praxe, o livro da semana é esse, é um livro que trata de política, de fatores históricos, é o Desmonte da Nação, ou seja, uma avaliação, né, do balanço do governo FHC, feito por vários autores, entre eles o Fábio Conder Comparato, o Paul Singer, o Jorge Matoso, o Bernardo Kuczynski, vários autores aqui que fazem uma leitura do que foi o governo Fernando Henrique, né? E eles intitularam o livro de O Desmonte da Nação. Antes de você falar, Babado, eu quero dizer o seguinte, para mim esse desmonte não parou em Fernando Henrique. Não, o modelo continua com o governo Lula e com o governo Dilma, né? O livro foi uma oferta aqui do professor Babade hoje aqui. E esses intelectuais de ponta, entendeu? Eles fazem uma análise do governo aí de FHC, naquela visão neoliberal, né? De privatizações, das privatizações, que é o desmonte da nação, leia-se desmonte do Estado, né? O chamado Estado mínimo, né? O Estado neoliberal, entendeu? Então, todos esses intelectuais, né, vinculados, né, são todos socialistas, do campo socialista, entendeu? Que faz uma análise aí aprofundada aí do que foi o governo FHC nesse sentido neoliberal de acabar, né, com o Estado brasileiro, por extensão, acabar com a nação. Eu acho que ainda o Brasil ainda não é uma nação. É o desmonte em função do Estado. Visão neoliberal. Até porque eu não acho ainda o Brasil uma nação, não. O Brasil tem que fazer muita coisa aí e passa pela educação, que é o nosso tema de hoje. Passa pela educação, é verdade. Essa questão é sempre polêmica, né? Porque o governo Lula saiu com 84% de aprovação popular, fez algumas concessões às camadas mais populares, mas não fez nenhuma alteração estrutural importante, nenhuma reforma estrutural importante nesse país, e o modelo se mantém até hoje. Aquela questão que nós discutimos no programa passado, sobre a prioridade que é dada dentro do orçamento para pagamento de juros da dívida, continua ainda se refazendo, né? E é até bom aproveitar, né, a pedido de alguns companheiros, a gente quer divulgar aqui um jornal muito interessante, que chama-se Le Monde Diplomatique. É um jornal, né, de vários intelectuais da esquerda, onde eles abordam de forma crítica também esse modelo desenvolvido durante o governo Lula e referencia o que a gente conversou de uma forma bastante abrangente no programa passado, que é exatamente aqui, ó, a fatia do bolo que é pago em juros. Aqui eles fazem uma analogia com a bandeira nacional, né? Quase 50%. Exatamente. Você tem aqui a parte do povo. Exatamente. Da nação. E a fatia que é destinada ao orçamento, que você vê aqui. Dos banqueiros. Meio, que é praticamente a dos metade. Banqueiros. Que é o mesmo modelo, a mesma política econômica, macroeconômica, desenvolvida no governo Fernando Henrique. Que o livro trata também. Trata, né? E como você disse, passa pela educação. Aí você fica à vontade para fazer a primeira pergunta para a professora Denise. A questão da nação, né, para a gente formar, quem tem essa visão estratégica de nação correta hoje, Darcy Ribeiro tinha,
outros grandes, né, brasileiros, então, Getúlio Vargas, João Goulart, a gente vê Leonel Brizola, até Brizola também tinha essa visão de nação, através dos CIEPs, né, daquela visão de educação de Darcy Ribeiro, entendeu? E hoje, o paladino disso, a pessoa que mais defende, que tem essa visão clara, é o Cristóvão Buarque, né, Denise? Agora, antes de entrar propriamente, entendeu? Já que a gente vai falar do movimento também, do movimento de greve dos professores do Estado, agora, sabia que o tal do Sérgio Cabral, rapaz, é uma raposinha, né? Prendeu esse desgraçado. Sabe o que é de quê, rapaz? Ele botou um bode, coitado dos bombeiros, né? Ele botou um bode na sala do bombeiro, porque o comandante que saiu, do bombeiro, que foi demitido, ele saiu atirando. Ele disse o seguinte, textualmente falou o seguinte, que há 3 dias do acontecido, da invasão lá, da ocupação, hein? Da ocupação do quartel, o Sérgio tinha senso, Sérgio Cabral, ele deixou acontecer, aí ele botou o bode para desviar a atenção, entendeu? E também para tornar os bombeiros bandidos, entendeu? Criminalizar os bombeiros. Ele chamou de vândalos. Mas só para desviar, e conseguiu, botou os bombeiros na defensiva. Hoje, qual é o eixo da luta dos bombeiros? É luta por anistia, entendeu? Está na defensiva. Não quer ser penalizado, não é? E deslocou o eixo, né, da bandeira central, que era a questão do salarial, para essa questão agora, entendeu? Do perdão, entendeu? Da invasão. Quer dizer, é o que chama, entendeu, de bode na sala. E aí, será que os professores também vão deixar o governador botar um bode na sala da gente? Ele já colocou, né? Na última greve, em 2009, o bode foi o envio para a Alerj. Na incorporação do Nova Escola, ele retirava os intertícios do professor. E nós, então, preocupados em não perder os intertícios, pois é, ele é expert em bode. Ele é expert. Assim, rola na internet, Cláudio, a fala da mãe do governador, que é professora. Esse episódio é muito interessante. Pois é, parece que ele é adotado, porque assim, um governador que tem a mãe professora e que fala, a mãe dá uma entrevista e está no YouTube para as pessoas poderem verificar, ela fala lá textualmente que ela acha uma injustiça os professores terem o salário que têm, ela diz sobre a possibilidade das manifestações, das pessoas poderem ser livres para se manifestar, que o marido lutou bravamente em 73, então assim, parece que o sujeito é adotado, né? O cara que não ouve a mãe vai ouvir o povo? É verdade, a nossa luta é grande, tem né? Um negócio do pai dele também, né? Que a gente tem uma história de uma candidatura, não tem? Tem uma brincadeira, eu acho que é uma brincadeira no Pasquim, eu acho que o pai dele não foi é uma brincadeira. O Sérgio Cabral é uma figura simpaticíssima, né? O Sérgio Cabral fosse candidato a governador, né? Governador, aí ele diz o que faria, triplicaria o salário do professor, até porque a esposa era professora. Então ele, além de não ouvir a mãe, ele também não ouve o pai. Por isso que a minha tese é que ele é adotado, né? Deve ser. Mas então... Ele parece mais filho do Pisciani do que do cria. Sérgio Cabral. Até para poder acumular dinheiro, né? Que o Pisciani é expert de acumular dinheiro na política. O Sérgio Cabral enriqueceu na política. A mansão que ele tem em Mangaratiba mostra isso, né? É verdade. Parece que ele é filho do outro, né? Não é do Sérgio Cabral pai. Pois é, e a nossa luta é para sair dos 3 dígitos, né? A professora Amanda Gurgel, numa fala que ficou conhecida na internet, ela falava dos 3 dígitos do salário do professor no Rio Grande do Norte, mas o nosso salário ainda é menor do que o dos bombeiros. Os bombeiros, todo mundo já sabe, né? A população toda sabe que hoje o bombeiro tem R$ 930 de salário inicial. O do professor é R$ 765. Então, assim, nós temos um salário ainda pior do que os dos bombeiros. Eu não tenho conhecimento, não sei, mas eu acho que os bombeiros, para nível médio, salário inicial, não é? Parece que é de nível médio. O professor é de graduação, né? Que é mais grave. É um professor com faculdade, né? Uma pessoa que estudou. Essa semana, durante umas aulas, uma aluna do ensino médio me falou, professora,
Mas 765, eu ganho 800 para ser caixa no supermercado. Falei, é isso mesmo, querida aluna. Nós recebemos R$765. Por isso, a nossa greve é justa. Por isso, ela é legítima, né? Ontem, na Assembleia no CEP Central, no Clube Municipal, no Rio de Janeiro, tivemos próximo de 3.000 presentes na Assembleia. O advogado do CEP, o doutor Zequinha, que inclusive teve a sua cabeça raspada no ato do Obama, foram 11 profissionais presos. Foram 11 profissionais presos e levados para a Água Santa. Vale a pena contar esse dois episódio. Militantes do PSOL presos na mesma ocasião, né? O doutor Zequinha... Um era menor de idade. Inclusive tinha um estudante, né? Menor tinha um de estudante. Tinham 11 professores nesse grupo de pessoas, nesses manifestantes. E o doutor Zequinha, ele foi preso em Água Santa e teve a cabeça raspada. E ele fez a minha defesa em 2009, aqui em Cabo Frio, quando eu fui punida por greve. Eu estava, em 2009, também com regime de GLP, que é a aula extra no Estado. Hoje... motivo de muitos colegas não estarem aderindo ao movimento é por medo da perda da GLP. E aí eu digo a esses colegas... Seria bom explicar para o público, Denise, o que é a GLP. A GLP é uma gratificação por lotação prioritária. Então, assim, é um dispositivo que o Estado tem para não, na verdade, para não dar ao professor o direito de incorporar esse valor aos seus vencimentos. Então, ele criou, foi no primeiro governo do Garotinho, que foi criado esse nome, né? GLP, gratificação. Essa sopa de letrinha. Agora, essa sopa de letrinha está para o Estado, assim como o contrato está para o município? A aula extra. Assim como a aula extra está para o município. Então, muitos colegas não aderem à greve por medo de perder a GLP. Ele ameaçou cortar o ponto, não foi? Pois é, então, assim, muitos não fazem isso por medo de perder a GLP, e o que eu gostaria de dizer aqui textualmente é que a Justiça já me devolveu o GLP. O juiz aqui da comarca de Cabo Frio, o doutor Valnio, na época, em 2009, ele despachou favorável ao liminar, e o diretor foi obrigado a me reaver as minhas aulas extras. Então, assim, juridicamente, já há jurisprudência para que não seja retalhado o professor com GLP. Esse é um ponto que precisa ser esclarecido, porque muitos colegas não aderem por isso. Outro ponto que o doutor Zequinha falou muito bem ontem na Assembleia, lá no Rio de Janeiro, é que o Estado... foi comunicado da necessidade de sentar para negociar há mais de 90 dias. Então, houve toda uma tentativa antecipada. Há 2 anos nós temos 0 de reajustes e também o Estado está saneado na questão financeira. Aliás, o Babadi diz que está com gordura sobrando, dá para gastar. Tem como hoje o Estado atender a reivindicação? O orçamento previsto para a educação não foi aplicado, não foi gasto no ano de 2010. Então, assim, ele já entrou, enquanto jurídico do sindicato, já entrou com uma liminar impedindo o corte, e hoje teremos a resposta da Justiça do Rio de Janeiro, que com certeza vai fazer com que nós tenhamos um movimento ainda maior, porque os colegas que não aderem com medo do corte, com medo da represália, poderão se beneficiar com a liminar, impedindo esse desconto. O jurídico do CEP foi vitorioso há mais de um mês, mais ou menos, atrás, na greve de Caxias, de 98% de adesão teve a greve em Caxias, e o CEP conseguiu. Tempo de acho duração. que foram quase 50 dias. E o CEP conseguiu impedir o desconto de ponto, e a prefeitura não pôde descontar nenhum dia dos grevistas, porque julgou a greve justa e legítima. Agora, isso está sendo informado, Denise, aos professores? Isso é uma tarefa do próprio CEP. É uma tarefa. É uma tarefa do sindicato. A gente está fazendo esse alerta.
nós, através da internet, das nossas redes sociais, que tem sido hoje um grande ganho para a nossa luta, a gente tem movimentado tudo isso. Os companheiros que estão indo às escolas, hoje já me coloquei à disposição, também vou às escolas fazer esclarecimento, e está na internet. Os colegas que quiserem acessar, a fala do Dr. Zequinha ontem já está disponível no YouTube, a decisão da Assembleia de ontem já está também disponível, os colegas estão gravando, estão disponibilizando, a gente está conseguindo utilizar as redes sociais. E é por tempo indeterminado? É por tempo indeterminado. A gente tem uma passeata sexta-feira, dia 17, 10 horas da manhã, na Candelária, um ato separado, um ato da educação. A gente tem uma assembleia no dia 20, segunda-feira, no Clube Municipal, 14 horas. E estamos também com uma campanha Professor Sangue Bom. A nossa ideia é vincularmos professores da rede municipal, dão sangue pela educação. E a gente vai ocupar os bancos de sangue do estado do Rio. No dia 18. Bela ideia, belíssima ideia. No dia 18, o Hemorrio vai ser inundado por professores. A gente aqui, a proposta vai ser encaminhada para a Assembleia da segunda-feira, para a gente tirar um dia para que todos os núcleos do estado inteiro abracem essa ideia, para a gente poder trazer a população para o nosso lado. A gente sabe da importância de ter essas pessoas junto com o professor, e a gente está tentando mostrar que a gente dá o sangue, literalmente falando, e de maneira metafórica também, né? Não, boa. Nós vamos dar sequência, Denise Babad, vamos fazer só um pequeno intervalo, Babad, de apoio cultural. Aí vamos continuar no tema. Eu queria também, a gente, fazer algumas perguntas sobre a questão municipal. Por exemplo, eu gostaria de saber o piso também da categoria no município. Claro. Aí vamos fazer, então, um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco. A educação é sempre um tema importante e sempre vale a pena as informações que são colocadas aí para que todos possam compartilhar. Um minutinho só e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para o segundo bloco. Deixa eu só registrar aqui, a turma aqui, ó. O Cláudio, meu xará, o Fábio está aqui, a Júlia Porto, o Luiz, que é o Luiz Antônio Nogueira da Guia, Babad. É o nosso companheiro Totonho. Tá aqui o Totonho? Vendo aqui pelo MSN. Ele sabia que ele tá fazendo campanha para a Embratel, né? Tá andando com o negócio de 21 21 agarrado, né? Tá andando aí na cidade. Faz um 21 aí, Totonho. Temos aqui o Malab, o Marcos Leite, Babad. Manda um abraço para você aqui, diz que é seu fã aqui, o Marcos Leite. Tem aqui também a Alcione, a turma que nos prestigia aqui pelo MSN. O Marcos Leite mandando um abraço para mim e para você. Obrigado, Marcos, pela força aí. Obrigado, Marcos. Pela sua audiência sempre aqui. Mas, Denise, tem uma pergunta que eu queria te fazer, porque a categoria hoje, ela, como se diz, tem café no bule, ela tem firmeza para sustentar essa greve por tempo indeterminado, porque além dessa questão aí do GLP, a gente sabe que tem alguns professores que têm uma certa dificuldade, os professores, por exemplo, de perfil evangélico, têm uma dificuldade de aderir, e a gente sabe que esse percentual é bem significativo na categoria. Então fica sempre aquela pergunta, tem bala na agulha, tem café no bule para segurar essa greve por tempo indeterminado, Denise? Olha só, às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu não estou vendo o movimento aqui, está pequeno, o ato na praça, né? Porque a gente ainda não conseguiu abarcar um grande número de pessoas, mas a adesão hoje, ela é maciça, muito boa. O que eu tenho acompanhado, o que eu tenho visto e as notícias que eu tenho tido com as pessoas que estão nos diversos, porque pela internet hoje a gente consegue ter contato com todo mundo. Através do blog do Podgiz, as pessoas têm dado notícia como é que está cada escola, como é que as escolas estão e tal. E assim, o que eu tenho ouvido nunca vi um movimento tão forte como esse. Isso é bacana. Eu acho que a professora Amanda, naquela iniciativa dela, eu acho que a questão dos bombeiros, eu acho que essa movimentação. Acendeu uma chama. Eu acho que a gente está assim com um brilho diferente, né? As pessoas estão. estão. Denise, o próprio Jornal Nacional está agendando, né? Está pautando a educação, né?
É verdade, Também, né? A correndo, educação tá na né? pauta É verdade. aí, né? Da agenda aí de... Correndo o Brasil inteiro para falar né? como é a situação. Então, Aliás, uma situação triste. Triste, né? Que loucura, né? Muito eu não gostei triste. da análise daquele rapaz, não, hein? Ah, E eu acho sim, que olha, eu... Muito ruinzinho, né? Neoliberal, É verdade. uma coisa, um viés... Vinculado à educação um viés, privada. Um viés... Privada, e, educação privada. Exatamente. Não poderia ser vinculado à diferente. educação privada. Eu vi alguns episódios, algumas avaliações que ele fez. Lugar comum, É entendeu? verdade. Sinceramente, não vi profundidade nas avaliações Mas que aquele rapaz fez. assim, Inclusive, um rapaz com 33 anos, um pesquisador muito novo. Não sei se ele tem uma cancha suficiente para fazer aquilo. Clichês, né? Senso comum, Exatamente. né? Aquele negócio de senso comum, clichês. Gustavo Iosp. Não é profundo. E ele é ligado à educação privada. Ele é da Abril. Eu Cultural. li uma crítica vinculado à Abril Cultural. no blog Correio da Cidadania, de vários educadores muito fortes às avaliações que ele fez no Jornal Nacional. Mas eu acho não sei se você tem conhecimento dessa... Eu li muita coisa sobre ele na internet, Um grupo de educadores fizeram um texto em conjunto, rebatendo vários pontos de coisas que ele falou ali. Mas a gente não poderia esperar algo diferente da onde estava vindo. Assim, eu acho que a gente, quando abre a Veja, quando assiste a Globo, a gente não pode estar esperando grandes análises e de verdade da realidade. Eles vão fazer o que interessa a quem está mandando, né, a quem pede. E aí os interesses privados são maiores. Teve um episódio, inclusive, que eles compararam uma escola de um bairro mais nobre, com boa estrutura, duas escolas públicas. Uma escola pública num bairro mais nobre, que tinha uma estrutura, instalações adequadas, merenda adequada, com uma escola de periferia inteiramente sem estrutura. E uma das análises que ele fez é que na escola, que era boa, a determinação dos professores, era maior, a determinação dos alunos era maior. A diretora fazia um trabalho social, melhor. Babade, que uma criança daquela, numa escola de periferia, tem em relação às outras. Quer dizer, verdade. uma falta de sensibilidade impressionante. Se mirando em questões, como você disse ali, que não atingem a profundidade da questão. Você notava claramente a diferença de investimento do Estado nessa escola e na outra. Você notava claramente isso. Mas por que isso? Porque nessa primeira escola aí, entendeu? Com toda a estrutura, pode ver que os pais são de classe média e vão para dentro da escola reivindicar. Já aqui nessa escola, aqui de mais pobre, né, com menos equipamento, são filhos de trabalhadores, a maioria desempregada, que estão correndo atrás de um prato de comida. Pô. Exato. Aí está a diferença. Então tem que aprofundar a análise, né? Aí o Jornal Nacional não dá um tempo para ele falar, ele falava rapidamente e fazia uma coisa extremamente superficial. Impressionante. Mas assim, aprofunda aí, Denise, você estava terminando seu raciocínio, a gente... Eu acho importante a gente falar um pouquinho se a greve prejudica, porque muita gente fala assim, não vou aderir, porque coitado do meu aluno, né? Tem a questão, eu trabalho numa escola do Estado que tem EJA, ensino de jovens e adultos, e aí como é que vai ficar o semestre? Os alunos serão prejudicados, né? E aí a gente tem que lembrar essas pessoas que prejudica muito mais é a falta do professor, como, por exemplo, na escola Aspino Rocha, na Gamboa, que os pais usaram o microfone no ato da praça para dizer que estão sem aula de português desde o início do ano. Então, assim, a gente sabe que a situação hoje, por exemplo, de pagar o salário que paga o professor de R$ 765, de não valorização do profissional, faz com que quase 50% dos professores que entram na rede abandonam a rede, não querem ficar. Aí o governo diz assim, não, mas nós estamos chamando, nós fizemos concurso, estamos chamando, mas ele não diz o número de demissão que sai por dia. Então, assim, tem que chamar mesmo, porque entra 100, sai 88. Então, não tem como, tem que ficar chamando eternamente. Quem é que vai querer ficar hoje na rede estadual, recebendo R$ 765? A rede estadual hoje, Cláudio, ela é assim, é um aguardo. O cara faz, aguarda, porque aí se tiver outro concurso, ele vai para outra. Então, não permanece. Hoje nós não temos mais profissionais na rede que permaneçam na rede. A questão da bonificação, o secretário, o senhor Risolia, vai para a televisão e fala assim, eles não estão me dando tempo, eu só tenho 6 meses, precisávamos esperar mais um pouco. Esperar quanto tempo mais? Esse governo que está aí
Não é de hoje. Sérgio Cabral está reeleito. Eu acho que ele é economista, né, Denise? Ele É não nem verdade. educador, botar um economista pra reger a educação é complicado. Aliás, assim, inúmeras coisas que o Cabral mandou na carta de compromisso para as nossas casas, quando ele foi candidato, falava do reajuste imediato, emergencial de 26%, não deu. Falava sobre a incorporação da nova escola, incorporou a conta gotas até terminar em 2014. Falou, inclusive, lá da nomeação de um secretário de carreira, professor, nunca fez. Então, assim, a gente não consegue acreditar mais em promessas. A gente vai cobrando, a gente denuncia e a gente não tem respostas. Visto a minha fala na Câmara dos Vereadores no dia 31. Uma série de denúncias nós fizemos que ficaram no vazio. Não tem resposta. Aliás, eu aguardei, fiquei sentadinha aguardando que eles se manifestassem, começaram a falar sobre borboletas, e aí começaram a voltar os nomes das ruas, me levantei, olhei para meus alunos, indignada, e me retirei. Porque assim, a gente denuncia, aquilo, né? a gente denuncia, pontua, inclusive descumprimento da própria Câmara, da própria legislação. O nível é baixo nível, né? Outro dia eu usei que a nossa Câmara era medíocre. Medíocre na etimologia da palavra de mediana, médio, né? Mas é abaixo da média. Nem medíocre é, entendeu? Pô, os cabos não deram a mínima, te deram a tribuna, né? Aí pousaram como democratas. Agora, mas não repercutiu nada que você falou. Você fez um discurso enxuto, contundente, pontual, né? Pontuando tudo de uma forma assim, né? Assim, objetiva, coisa e tal. Você saiu de lá e não estão nem aí. Parece que você foi um ET que pisou ali e foi embora. Aquilo foi uma falta de respeito, né? Agora, Denise, só para a gente, você que se tocou na questão municipal, você falou no piso 760 na rede estadual, não é isso? 760? É. E qual é o piso na rede municipal? R$ 1.200. É o salário inicial do professor, do professor de ensino médio. Mas foi 1.200 agora? Agora, R$ 1.200. Quer dizer, os 7% não altera em nada isso, né? Vamos dizer, porque 7% vai dar aí... Mas no primeiro segmento. Olha, acho que na última discussão que fizemos no ano passado, era para chegar a 800. A gente trabalhou e ele chegou a 800, foi o valor que ele ofereceu. Na entrada, quando o professor... Primeira a quarta série, professores de primeira a quarta e ensino médio, né? Nível de ensino médio. Do Estado, não muda muito a realidade. Agora, com agravante, no Estado são 16 tempos, 12 como regente de sala de aula e 4 de coordenação. No município são 16 em sala de aula como regente. Proporcionalmente é a mesma coisa. É menor, de repente é menor. No município é menor do que o Estado ainda. É esse salário aí. Então, assim, como professor Fernando, no dia do ato lá na praça, agora, na segunda-feira, professor Fernando de Física... O Miguel Couto, professor Fernando foi meu professor. Fernando Boné. Isso. Ele lembrou a gente, né? Porque a gente já falou isso também, que como que a gente vai incentivar alguém a ser professor se a gente não tem hoje... você pergunta para uma criança o que você quer ser quando fala professor, a família, não, que isso, menino, pensa em outra coisa. Você não pode querer ser professor. E hoje em dia, Denise, professor é aquela profissão, entendeu? Que o cabra não consegue nada, entendeu? Aí vai ser professor. Inclusive, professor Babadi, inclusive não passa nas outras carreiras, vai fazer licenciatura. Por quê? Porque o nível de procura é tão baixo que a porcentagem para a entrada é mais fácil. Então, assim, a gente precisa sonhar de ter os nossos alunos desejando, né? Não, eu vou querer ser professor porque é uma profissão que é valorizada. Teremos os bons profissionais, a gente muda a educação desse país. E sem falar numa questão geral de valores, de inversão de valores na sociedade. Exatamente. Né? Hoje em dia o aluno, entendeu? O garoto, quando você
o professor faz aquela apologia do conhecimento, você tem que estudar, tem que adquirir conhecimento para você ser um ser humano melhor, aquele negócio todo. Aí o aluno fala assim, pô, eu quero ser Romário, eu quero ser Ronaldinho. As meninas querem ser as mulheres frutas, né? Não tem uma mulher de fruta? Melancia, entendeu? mulher melão. Uma loucura, ora inversão de valores, entendeu? As referências, entendeu? É uma loucura isso, né? Eu soube, né, um professor comentou comigo na sala dos professores na hora do recreio, que naquele incidente com o cantor sertanejo de helicóptero, que ele falou, Marrone, tem brevet, não tem brevet? Aí perguntaram para ele, mas você tem até que, qual é a sua formação? Eu não concluí o ensino médio, então não pode ter brevet. Então, assim, imagina, a gente, e os milhões que as pessoas conseguem. São exceções, são pessoas que se destacam nas suas profissões e tudo, mas o que a gente está tentando dizer é o seguinte, precisamos ter valorização com remuneração. É impossível a gente falar de valorização do profissional sem falar da remuneração. A gente fala da questão do ensino, da qualidade do trabalho, das condições do trabalho, mas para o profissional só vai poder ter valorização do profissional com remuneração. E a gente não tem. Ô, Denise, e outra coisa, né? A gente sabe, entendeu, que educação é a coisa mais importante no sentido de construir uma verdadeira nação, não é isso? Hoje em dia, se a gente for até, é um métier que, por exemplo, o Cláudio domina bem, que é na economia, até no setor econômico, entendeu? Para valorizar até a economia brasileira, na questão de valores agregados, né? Não só ser exportador de commodities, né? De matérias-primas, entendeu? Com produtos com alta tecnologia, com ciência, com desenvolvimento, com pesquisa, entendeu? Passa pela educação. Né? Inclusive, você até me dá uma oportunidade de fazer uma correção aqui, um equívoco que eu fiz na semana passada, foi exatamente o que a Coreia do Sul fez. Né? No programa passado eu falei que a Coreia do Norte investia 10% do PIB em educação. Eu joguei para o regime do Jong-il, aquele regime louco lá, né, do Jong-il, e eu falei Coreia do Norte, mas eu quis dizer, leia-se Coreia do Sul. A Coreia, hoje, ela tem essa característica, ela exporta tecnologia, porque durante décadas investiu cerca de 10% do PIB na educação. Aqui, quando se levou essa discussão para a campanha, a Dilma e o Serra fugiam dessa discussão. O Plínio de Arruda Sampaio do PSOL tentava colocar isso, 10% do PIB para a educação, mas eles sempre desviavam o assunto em função de outras coisas. E hoje, o orçamento aprovado para a educação no orçamento de 2011 é da ordem de 2,89, 2,9, que vai se situar aí na faixa de 70 bilhões, o que é muito pouco. Eu acho que você pode ter uma opinião contrária à minha, é gestão e investimento. Se não tiver essas duas palavrinhas associadas, a gente não consegue avançar, né, Denise? Com certeza. Agora, cabe também fiscalização, né, dos recursos públicos. É verdade. Tem os conselhos. É verdade. Os conselhos. Essa fiscalização. O próprio CEP pode, verbas do Fundeb, me parece que o CEP tem como fiscalizar. O CEP tem cadeira. Se está sendo bem. O CEP tem cadeira lá. E a gente, enquanto militante da categoria e não diretor do sindicato, a gente tem cobrado essa participação do sindicato nos conselhos para que o nosso representante lá possa dar retorno à categoria nas nossas assembleias. Quero aproveitar aqui, então, para anunciar que finalmente vamos ter a nossa assembleia de retorno, que a primeira foi em março, com uma previsão de assembleia para 45 dias, e a gente insistindo, parece que agora vamos ter a nossa próxima assembleia no dia 21, uma assembleia unificada ou municipal, não sei, municipal com certeza mas em virtude da movimentação do Estado, é possível até que seja unificada. A gente está tendo assembleias no Rio, e a gente fez uma assembleia na segunda-feira, uma assembleia só estadual. Mas a chamada é para uma assembleia municipal no dia 21, porque a gente tem questões no município que a gente precisa discutir, o município não vai bem, a gente tem muitas questões a serem debatidas, muitas questões levantadas na última assembleia que eram para ser dadas encaminhamentos. Eu não vi esses encaminhamentos e a gente precisa discutir isso no dia 21. A questão do nosso plano de cargos, carreiras e salários,
que, como eu disse na Câmara, está deitado em berço esplêndido no gabinete, lá, alguma gaveta do gabinete do prefeito. Então, a gente precisa cobrar, porque havia na última Assembleia um indicativo da professora Isolda de fazermos uma coleta de assinaturas para uma lei de iniciativa popular. E isso não aconteceu, a gente precisa dar conta desse indicativo da Assembleia que não aconteceu. A gente precisa saber da questão da denúncia no Ministério Público, das disciplinas de espanhol, filosofia e sociologia, que no município de Cabo Frio é oficial na matriz curricular e não tem concurso. O Ministério Público precisa se manifestar com relação a isso, mas nós precisamos acionar o Ministério Público. E aí houve um indicativo na Assembleia e foi aprovado que o sindicato faria essa denúncia ao Ministério Público. Precisamos dar retorno aos nossos professores e profissionais que lá estavam. Eu, por exemplo, estava lá e não sei como é que ficou essa questão. A gente encaminhou várias situações na questão. A questão do ressarcimento do desconto indevido do IBASCAF, o prefeito recebeu o sindicato em fevereiro, isso notícias da Assembleia. Como não havia possibilidade de pagar a todos de uma vez só, paulatinamente ia fazer essa devolução a partir de abril, numa negociação com o sindicato, dizendo quais eram os profissionais que primeiro entraram com o pedido. Nada disso foi feito, nada, não houve ressarcimento, não houve uma listagem pública com o sindicato, não houve acompanhamento. Aqui o município, assim, a gente ouve as coisas, nada acontece, as pessoas reclamam o tempo todo na escola, mas tem medo. Vamos só fazer um pequeno intervalo, depois dessa palavra medo, para dar uma refrescada, tomar uma aguinha, e a gente retoma nesse tema aí, porque realmente é polêmico essa questão. E é preciso que as autoridades desçam do palanque, saiam de um discurso e promovam ações efetivas aí que possam reverter esse quadro. Mais um minutinho e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leite. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco. Denise, nesse conjunto de coisas que você falou aí, o que me causa estranheza é o seguinte, eu já falei isso aqui uma vez. Nós temos hoje a secretária de Educação, que é ex-dirigente do CEP, que, junto com o falecido marido dela, o Alfredo Barreto, eram ativistas do movimento na época que não estavam no governo. Então, daí a gente conclui que deveria haver um mecanismo facilitador de diálogo entre a categoria e a Secretaria Municipal de Educação. Isso não existe? É uma pergunta difícil, eu sei que é difícil de responder, mas é uma coisa que teria que ter uma certa lógica isso aí, né? Ou não? Ou o que eu estou falando não tem nada a ver? Assim, não é difícil de responder. Não é difícil de responder. Queria ouvir você também, Babade, sobre isso. Então, assim, eu posso falar sobre isso porque, assim, quando a professora Laura estava na subsecretaria e nós tínhamos o professor Paulo... Professor não, né? Ele não é professor, né? É professor da Universidade Federal, de engenharia, mas é professor também. É porque às vezes eu me... Bom, o Paulo Massa era o secretário. Deixa só, a gente tem alguém na linha? Vamos à produção avisa, só para a gente dar uma oportunidade de participação. Quem está na linha? Alô? Não passou. Então, completa que eles vão tentar lá ver se consegue passar. Denise, completa então o teu raciocínio. Tá, então, quando ela estava na subsecretaria e o Paulo Massa era o secretário, nós esperávamos ansiosamente que ela pudesse um dia ser a secretária. Lá no Rui Barbosa... E ter esse diálogo facilitado. Claro, nós estávamos... Não que ela fosse resolver tudo, não. Porque a gente sabe que às vezes a decisão está na mão do prefeito, mas um encaminhamento mais fácil da situação. Né? Então, assim, nós contávamos com isso, né? E desejávamos isso muito. Me lembro quando ela foi nomeada, da alegria que sentimos naquele momento. Alô. Agora entrou, Denise, só um minutinho, vamos dar uma chance aqui ao telespectador. Quem está na linha? O Marcos Antônio, Jardim Caixara. Ô, Marcos Antônio, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria só ressaltar uma coisa. Quem conhece uma pessoa deu poder a ela. Porque quando você conta uma Laura, ela antigamente era uma professora dedicada, hoje em dia viu as coisas um pouco que trabalham na educação.
É isso, né? Todo plano de governo é isso. Tem um discurso fora e outro dentro do governo. Depois é ela. É a observação do telespectador, que eu acredito que estranha também o fato, né? Então eu te agradeço aí, ô Marcos, pela tua participação. Pela opinião. Bacana. A opinião aqui é livre, democrática, franca, aberta. Deixa o teu telefone aí para você concorrer ao livro de hoje aqui, que é o Desmonte da Nação, né? De um grupo de intelectuais que fazem análise aqui do governo Fernando Henrique e pós também, né, Fernando Henrique? Obrigado. Obrigado aí, Marcos, pela sua participação, então. É o que causa estranheza, inclusive nos nossos telespectadores, né? Então, quando ela assumiu, e nós fomos até procurar, a professora Laura, eu estava diretora do Colégio Rui Barbosa, e aí fomos lá e falamos para ela da nossa alegria, e que a gente sempre esteve a favor da educação, apesar dos secretários acharem que o Colégio Rui Barbosa, ele está contra o governo, a gente está sempre a favor da educação. Então, assim, como a gente via na professora também uma pessoa batalhadora pela educação, a gente pensou, bom, finalmente vamos conseguir agora um grande diálogo. Mas, assim, a nossa frustração foi enorme, enorme. A minha, principalmente, porque não com a pessoa, Laura, né? Porque a Laura continua sendo uma pessoa boa, uma pessoa afável, uma pessoa que eu respeito, mas a secretária não respondeu às nossas expectativas e puniu. Nos chamou, inclusive, chamou a direção do Colégio Rui Barbosa, ela ligou para minha casa e falou, esteja aqui com a sua equipe toda, quando nós da escola acatamos a decisão de uma plenária comunitária, uma decisão de todos os pais, os professores presentes, uma plenária lotada, em que a Secretaria de Educação foi convidada e não se fez presente, ela nos chamou para poder nos notificar de como chama, Babá? Advertência. Ela queria nos dar advertência porque estávamos descumprindo uma ordem da Secretaria e queria punir, e disse para a gente claramente, os professores contratados serão demitidos e os efetivos serão descontados. Então, quando a gente vê truculento, esse discurso, né, de uma pessoa, de uma ex-presidente, né, do sindicato, nós falamos para ela, então você vai ter que fazer essa convocação, porque nós não vamos fazer essa convocação. Ela falou, eu então vou à rádio e vou dizer isso. E disse, ela foi à rádio e disse, depois disse que não disse, depois disse que não era assim, mas quem tem a oportunidade de ter essa fita, ela disse na rádio que os contratados seriam demitidos e que os efetivos seriam descontados. Então, assim, a partir daí, a gente não conseguiu mais ter diálogo com a secretaria, o que atrapalhou, né, a nossa... Porque, assim, é preciso deixar bem claro que os governos, não só essa secretaria, não só a secretária hoje, Laura, mas os governos, eles tiram o ar dos diretores que são contra as arbitrariedades que a própria secretaria nos impõe enquanto subordinados, né? E eles tiram o ar. São subordinados. Dentro da Secretaria de Educação Dentro da Secretaria de Educação de Cabo Frio, eu era impedida de levar qualquer coisa para o colégio. Era assim, se é para levar, pede outra pessoa para vir buscar, porque para Denise não pode ir. Então, assim, a maneira com que os governos lidam com os diretores é essa. Aqueles que comem no prato do governo tudo, visto as promessas, né, que a gente vê nas campanhas para a direção de escola, coisas que os diretores, inclusive, nem podem garantir. Vamos dar hora extra, a gente vai... Coisa que o diretor não pode garantir, mas tem por trás a secretaria que garante. Quando o diretor ele está ali comungando das ideias do governo. Se, porventura, o diretor não comunga, eles vão asfixiando esse diretor, ele não vai podendo conseguir ter nada. Então, o que eu tinha a oferecer à minha comunidade? A minha luta. Porque, fora isso, era saber que a resposta para o colégio, enquanto eu era diretora, é não. Para o Rui Barbosa, para essa diretora, não. Babade,
Olha só, inclusive, né, lembrando aí o cabo da Embratel aí, o professor Luiz Antônio, na época, né, Luiz Antônio, quem dominava o sindicato aqui, no primeiro governo de Alaí Correia, era o PT. Só que o PT queria combater, a nível municipal, o governo de Alaí, mas quem estava no Estado era Brizola, não queria combater Brizola. Então, qual foi a saída do PT na época, a estratégia? Olha só a estratégia do PT na época. Criar uma associação para combater a Alaí e o CEP ser favorável a Brizola. Aí, Luiz Antônio, a gente se reuniu, não, a gente já existe a nossa entidade de classe, tem que combater quem for, a entidade é de classe, é de todos, entendeu? Independente, não pode se partidarizar, não é de partido, não é de grupos, entendeu? Então, aí, a gente viu, a gente analisou quem poderia ser, né, uma pessoa que era, né, que tinha trânsito, né? Aí o Toton falou, Laura. Então, né, Laura foi eleita presidente do sindicato. Entende? E Laura, no primeiro governo, fomos para a rua, fizemos uma greve aí, né? Enterramos foi até a viúva, foi a viúva de Alaí. Isso, enterramos a Alaí Correia, parece que ele não ia voltar mais. Ou seja, esse problema da educação não é do governo atual, ele transcende, é um modelo. Não, por quê? Porque nas campanhas políticas, entendeu? Todo mundo fala de educação e saúde. Todo mundo, educação e saúde, só discurso. Mas quando pega lá a caneta para efetivar, né, não só o poder executivo, nem os legislativos. E a população sempre elegendo os mesmos. Né? Ou os caras ou os representantes deles. Sempre é assim, né? Educação, saúde, todo mundo fala. Mas quando pega a caneta para executar, para fazer valer, entendeu? E uma coisa que a gente tem que colocar, entendeu? Educação tem que ser uma questão de estratégia, não tem que ser uma questão de governo, tem que ser uma questão de Estado. Independente de quem entrar, tem que cumprir, tinha que ter um planejamento, tem que cumprir, é uma questão do Estado, não de governo. Então, entra governo e inventa uma nova escola. Foi o tal do Garotinho. Agora o tal do Sérgio Cabral inventou uma nova escola cabralina também. Quer dizer, todo mundo é só, entendeu? Porque nego não segue, não tem continuidade, é sempre um rompimento, entendeu? Tem que ser uma questão de Estado, até porque a Constituição diz, é dever, né? É dever do Estado e direito do cidadão, que é a educação. E aí, Babade, é só lembrar que esse programa existe. O Plano Municipal de Educação, que também está em berço esplêndido. Está na gaveta da Câmara? Pois é. Está no prefeito tive notícia, ou está na Câmara? Pois é, não, já foi aprovado pela Câmara, é mais grave ainda. É lei. Então falta ser implementado. É lei, pelo Executivo. Foi aprovado em 2009, para ser implementado a partir do ano de 2010, e a primeira medida, era a criação de uma comissão de acompanhamento do plano com profissionais dos segmentos. Eu tive notícia por um professor que foi estabelecida a comissão. Eu perguntei, mas e os representantes dos segmentos? Porque o representante do segmento do ensino médio, eu não sei quando foi tirado. Eu sou professora do ensino médio do município de Cabo Frio e desconheço uma plenária, uma reunião para tirar o representante dessa comissão. Era o primeiro ato para ser feito assim, imediatamente depois da aprovação em dezembro de 2009. E o segundo ato era encaminhar às escolas municipais o plano para conhecimento das escolas do plano aprovado. Porque como é que a pessoa vai cobrar uma coisa que ela não conhece? Por isso que a gente precisa conhecer. Por isso que a gente precisa ter esse plano nas escolas para a gente olhar e falar, mas não tinha que ter agora, pelo plano municipal, um imóvel próprio para a Secretaria de Educação? Porque está no plano. Está no plano que a secretaria não pode mais estar em local alugado. Não tem agora, se bem que nós tivemos agora, eu queria anunciar que a prefeitura agora está dando licença remunerada para os colegas, né? Notícias boas precisam ser divulgadas. Né? Colegas carimbadinhos. Não, olha só. Existem para todos, né? Os benefícios que a gente consegue com luta. Então, todos os professores podem se candidatar. Está no plano municipal.
todos os profissionais que estão agora entrando em mestrado, em especialização, têm direito à licença remunerada. Temos uma colega que conseguiu por 2 anos. Então, assim, já foi concedido. A gente tem jurisprudência. A gente acha muito louvável a iniciativa do governo municipal em oferecer aos profissionais. Avanço, né? Eu acho que é um ganho. E eu acho que, assim, isso é demonstrar que está colocando em prática o plano municipal, porque está no plano desde 2009 a autorização para as licenças. Então, a gente está no plano também o custeio do profissional para fazer curso. Então, os professores que desejarem ir a um congresso, né, de vez em quando os funcionários da Secretaria de Educação vão. Então, está no plano. Viajam muito. Está no plano municipal o custeio desses congressos. A gente tem que conhecer o plano, conhecer. Então, assim, era obrigação para ser feito no primeiro semestre de 2010. Já estamos com 1 ano de atraso. Mas como é para 10 anos, vamos correr atrás. Eu gostaria só um minutinho para falar da questão do acompanhamento e dos nossos vereadores. Nós estamos em cima da hora, legislativo. Fica como o teu recado final. Não, mas pode falar. Posso? Falar. Fica então, como assim, o teu recado final. Aí eu te pediria para, em seguida, você dar o endereço do teu blog. Então, aí você fecha com essa eu gostaria, já que os vereadores ainda não responderam às denúncias que fiz no dia 31, eu gostaria de saber primeiro, porque eu já procurei no site da Câmara, mas assim, da Comissão de Educação da Câmara, se a comissão convoca a secretaria, convoca o sindicato, se a comissão acompanha os recursos da educação, se apresenta isso em números, se esses vereadores que são da Comissão de Educação da Câmara, se eles podem dar retorno à população. Eu sou professora, eu sou cidadã dessa cidade, sou eleitora do município de Cabo Frio e desejo ver que os vereadores tenham esse cuidado com o dinheiro público, em especial com a educação, para que a gente possa ter transparência na questão das verbas públicas e do acompanhamento público da educação no município de Cabo Frio, que a gente não vê vereador na luta da educação. A gente não viu o vereador tomando o microfone na praça agora, na segunda-feira, para estar do lado do professor. Ele diz lá, na hora que fala, pode contar com a gente, mas efetivamente, né, mostrando a cara, mostrando quem é esse vereador, o que ele tem feito, aonde que ele... incomodando quem nos incomoda, para que a gente possa ter retorno. E o endereço do blog... E cobre pelo seu blog também. Isso. E o endereço do blog é blogpodgiz.blogspot.com. É blogpodgiz. Blogpodgiz. Se botar podgiz, acho que... eu acho que já... Blogpodgiz. Agora com a greve, a gente está com quase 2.000 visitas diárias. Está bombando, né? Blogpodgiz.com.br. Tem o BR, blogpodgiz.blogspot.com. Então é isso aí. Bombando, blogpodgiz.blogspot.com. Babade, recadinho final. Para não deixar, entendeu? A questão de Laura foi uma decepção. Simplesmente uma decepção. Pô, eu gosto de Laura, pessoalmente, uma pessoa legal, afável, simpática, mas enquanto pessoa pública, como secretária, uma negação, uma decepção. Nós vamos voltar. A educação realmente esgota o horário, é um tema muito abrangente, relevante, e já falei, vai ser recorrente. Nós vamos estar sempre abordando o tema aqui. Nós vamos deixar uma frase aí de reflexão dentro da questão da educação, de um cara que entende pouco de educação, Abad, um cidadão chamado Anísio Teixeira. Entende pouco, né? Esse aí é uma frase até, ela não é, assim, é uma frase que tem uma certa objetividade, mas eu acho importante lê-la aqui e deixar de reflexão para todos. Olha só. O Anísio Teixeira diz o seguinte: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Né? É uma frase que expressa realmente a importância da educação. Educar é crescer e crescer é viver. Educação é assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Né? Anísio Teixeira. E esse Anísio Teixeira, entendeu? Ele foi o fundador da Escola Nova, né? E ele foi morto pela ditadura também. Até hoje, a morte dele
ele caiu de um Nebulosa, elevador, nebulosa. até hoje ninguém, entendeu? Foi extremamente nebulosa. Nebulosa. Vamos aqui, Fundador também da UNB, né? Universidade de Brasília, com o Darcy Ribeiro. Exato. Vamos aqui aproveitar como ato final, sortear aqui o nosso livro da semana, ver quem foi aqui o participante hoje, mais pelo MSN, né? Foi o Rodrigo Poeta aqui, que nos acessa aqui pela MSN, né? Nós vamos fazer um contato aí com o Rodrigo Poeta. O Rodrigo Poeta que sempre nos prestigia aqui. Ele está sempre Estudou no Rui, aqui no foi nosso programa. aluno no Rui Barbosa. Estava aqui no Rodrigo MSN Poeta. e a gente às vezes se encontra aí pelas ruas de Cabo Frio. Ele sempre dá uma força pra gente no nosso programa. Rodrigo, vamos fazer um contato e você vai receber aí a obra, né? Vou despedir de todos aí, estamos realmente em cima da hora. Marcar um novo encontro aqui para a próxima quarta-feira, gente, esperando sempre que o sol possa nascer para todos. Um grande abraço e até lá. Não foi.